Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Wagner Madruga e hoje eu gostaria de apresentar a vocês os 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos, uma introdução a este assunto baseado no livro de Dave Earley, né, Os 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos, um livro muito interessante. Nós vamos apresentar alguns tópicos já aplicados à nossa liderança das igrejas locais. Espero que você curta, compartilhe este conteúdo e deixe seus comentários, porque os seus comentários são muito importantes. Diga se você já é um líder de grupo pequeno, de célula, de grupo missionário, enfim, e interaja conosco, pois o objetivo, né, deste vídeo é capacitar a liderança, trazer um método, trazer um planejamento para que nós possamos dar frutos no reino de Deus. Então, queridos, liderança, né, nós precisamos de objetivos, de metas. Então, como eu disse, né, nós objetivamos capacitar o líder cristão para dar frutos e obter resultados do seu trabalho na obra de Deus. Tá? Nós vamos, através da introdução destes 8 hábitos na nossa rotina, né, nós visamos obter fruto do nosso trabalho. E estes hábitos constam neste livro, eles comprovadamente funcionam. Então, não é apenas uma teoria, mas foi fruto de observação do autor, né, no trabalho com grupos pequenos, com células, e pôde-se tirar estatisticamente comprovação que os hábitos, os líderes que colocaram em prática estes hábitos, eles tiveram muito mais resultados do que os outros. Meus queridos, lembrando dos objetivos da liderança cristã, né? Seja no trabalho em células ou qualquer outra metodologia, tudo que acontece na igreja, todos os ministérios, tudo que a estrutura que a igreja oferece, né, os diferentes trabalhos que ocorrem na igreja, tudo isso deve colaborar para estes 4 objetivos, que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus. Mas não adianta apenas ganhar, nós precisamos consolidar essas pessoas na fé. Depois que a pessoa já recebeu Jesus, já aceitou Jesus, já se arrependeu de seus pecados, agora é momento de consolidar na fé. Ou seja, oferecer os primeiros passos. A igreja precisa abraçar essa pessoa espiritualmente, né? Como um bebê espiritual, ela precisa receber o leite, o alimento sólido, né? O alimento, primeiramente o leite, e em seguida o alimento sólido, para que ela possa consolidar a decisão que ela tomou. Mas não para por aí. A pessoa precisa ser treinada, que é através da escola bíblica, através da escola de discípulos, escola de liderança, através depois do Instituto Teológico, do Seminário Teológico, para quem objetiva ser pastor, obreiro das igrejas, enfim. E o último passo é enviar, ou seja, a pessoa, depois que ela foi ganha, consolidada, treinada, né, experimentada na fé, ela é enviada para abrir uma célula, para dirigir um trabalho na igreja, um grupo, ou mesmo ser um missionário, ou ser ordenado pastor de uma igreja local, de uma missão, enfim. Então, tudo que acontece na igreja precisa estar de acordo, precisa colaborar com um destes objetivos, senão nós estamos perdendo tempo. Pode ter o ministério da costura, pode ter o ministério, né, da fotografia e arte, ministério do estacionamento da igreja, né, pode ter diversos grupos, diversos trabalhos diferentes, seja na rua, seja na igreja, no templo, mas tudo, irmãos, precisa colaborar com estes 4 objetivos. Senão,
nós estamos apenas perdendo tempo, né? Nós não estamos colaborando com o treinamento, né, com a consolidação, em ganhar vidas. E isso é um alerta para a igreja. Muitas vezes a igreja, ela fomenta trabalhos e reuniões que muitas vezes servem para dividir a igreja. Serve apenas para muitas pessoas terem o ego inflado. Então, precisamos vigiar, e o nosso objetivo são esses 4 objetivos da liderança cristã que nós precisamos alcançar em nome de Jesus. Meus amados, durante o nosso trabalho pastoral, e eu tenho mais de 20 anos de convertido, e de acordo com a impressão de muitos líderes cristãos, inclusive o que consta neste livro, que é a base do nosso treinamento de hoje, nós chegamos a um diagnóstico da liderança. Por que alguns líderes têm frutos na sua vida pessoal e também para a igreja, para os perdidos, e por que outros não? Por que outros líderes não conseguem ter sucesso nos seus objetivos, né? São crentes sinceros em Jesus, mas muitas vezes eles não conseguem, né, dar o fruto esperado. Então, geralmente não falta, irmãos, unção, amor por Deus e pelas almas, dedicação e esforço. Nós vemos pessoas muito esforçadas na igreja, e não falta método. Cada igreja, cada ministério tem o seu método de trabalho. Algumas igrejas escolhem um método, outras igrejas escolhem outro, mas geralmente não é isso que falta. No entanto, muitas vezes falta organização e disciplina. Saber conciliar vida pessoal, vida familiar, vida profissional, a sua comunhão com Deus e aquilo que você faz em prol dos irmãos, em prol das vidas perdidas, das almas. Jesus disse: ide e fazer discípulos, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos desejam fazer isso, ou até fazem por um tempo, mas não tem persistência, não tem disciplina. Ou outros não conseguem fazer porque são desorganizados na sua agenda semanal e na sua agenda diária. Por isso não conseguem, né? Inclusive, muitas vezes a pessoa vai deixar uma área da sua vida de lado, ou a parte familiar, ou a espiritual, ou a mesma profissional. Por quê? A pessoa, ela não é organizada. Isso é uma palavra dura, mas nós precisamos entender, irmãos, que não adianta. Nós estamos remindo o tempo. O tempo, na verdade, é a nossa riqueza mais preciosa, humanamente falando, porque depois que passou o tempo, a gente não tem como recuperar. Dinheiro, se nós temos um prejuízo, um revés, lá na frente a gente pode buscar, mas o tempo perdido, ele não volta atrás. Então, precisamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Não podemos perder tempo com disputas, com bobagens, com coisas que não edificam, porque existem os ladrões da produtividade. Às vezes a gente acha que um culto de 1 hora e meia é muito extenso, mas quantas atividades durante a semana que nós fazemos? Vou dar exemplo: filme, futebol, assistir séries, o mesmo celular, ficar jogando no celular, vendo redes sociais. Existem grandes ladrões do tempo nos dias de hoje que têm roubado o nosso tempo de oração, o nosso tempo de estudo da palavra e também de dar frutos para o reino de Deus. O que significa ser um líder, na sua opinião? Nós cremos que ser um líder é conduzir, guiar, ajudar pessoas a atingir um alvo coletivo. E o nosso alvo é Cristo. Né? O líder não pode andar sozinho. Não adianta ele chegar no alvo e o grupo não chegar. Ele é um líder, ele precisa conduzir pessoas a um alvo comum.
que no nosso caso o alvo é Cristo e tudo que envolve. Mas na prática, como encaixar isso na rotina diária e semanal? Este é o grande desafio. Na nossa liderança, precisamos verificar, né, o que nós precisamos alterar na nossa rotina para conduzir, chegar ao alvo, e não apenas nós, mas a nossa família, a nossa igreja, o nosso grupo, as pessoas que nós amamos, num objetivo comum, que é glorificar a Deus, que é amar a Deus e viver os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Os 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos. Então, os hábitos são estes: o sonho, a oração, o convite, o contato, o preparo para a reunião, o mentoreamento de novos líderes, a comunhão e o crescimento. Nós vamos explicar melhor depois cada um destes hábitos, mas eu já recomendo você a pensar que hábitos em relação ao seu grupo, ao que você faz na obra de Deus, que você já aplica. Na verdade, o que nós vamos apresentar é apenas uma sistematização, é apenas uma formalização, é como nós podemos extrair o máximo destes hábitos na nossa rotina e não esquecer. Lembrem, disciplina, porque muitos já praticam esse hábito, mas eu sei por experiência própria que muitas vezes a gente pratica quando tem tempo e quando não tem tempo a gente não pratica. Então, introduzir estes hábitos na nossa vida vai ser fundamental para que nós tenhamos sucesso nos nossos objetivos de agradar a Deus e conduzir, né, as vidas a Cristo, né, os objetivos da liderança cristã que nós vimos. Então, por que os hábitos são importantes? Aqui trago, né, a figura de uma criança escovando os dentes. Por quê? A gente ensina as crianças a escovar os dentes, né? Ensina, escova com elas, mas depois que virou um hábito, não precisa mais a gente ensinar e mandar escovar os dentes, porque a criança já absorveu aquele hábito. Então, ela vai fazer isso naturalmente. Então, os hábitos fazem parte da nossa vida. Nós praticamos os hábitos de forma automática. Sentimos necessidade de cumprir estes hábitos. Então, é algo que entrou dentro de nós. É muito mais fácil praticar algo que é um hábito. Por exemplo, né, lavar o rosto pela manhã, né, em torno de meio-dia, 1h, né, da tarde. Qual é o hábito que todos têm? É almoçar, né? Quase todo mundo tem este hábito. Se não almoça na hora de costume, o estômago já começa a roer, né? Já começa a avisar para nós que está na hora do nosso hábito. Então, assim como escovar os dentes, né, quem tem o hábito de praticar um exercício físico, um treino, né, comer na hora certa, tem pessoas que leem a Bíblia no seu devocional pela manhã ou à noite, mas quando vira um hábito, já é uma necessidade. O nosso corpo e a nossa mente já estão induzidos a praticar este hábito. É muito mais fácil quando algo se torna um hábito em nossa vida. Agora, criar um bom hábito é sempre difícil. Por quê? Porque exige disciplina, dedicação, empenho e perseverança. Não é fácil colocar um hábito, um novo hábito. Adquirir um novo hábito não é fácil, mas não é impossível. Né? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos a mente de Cristo, nós que não somos guiados pela carne, mas sim pelo Espírito, né? Nós temos uma ajuda sobrenatural para que nós venhamos a praticar estes hábitos, para que um hábito ele consiga ser introduzido na nossa rotina diária. Agora, depois que virou um hábito, estes hábitos são difíceis de praticar? Então, meus irmãos, a melhor qualidade destes hábitos é que eles são praticáveis. Eles são hábitos que nós conseguimos realizar, não é algo
muito difícil, que exija muita habilidade, eles são fáceis, né? Nós não estamos pedindo para alguém que não sabe desenhar que ela tenha o hábito do desenho, ou que ela não tem o hábito de tocar um instrumento. Ora, é difícil para quem, né, não tem o talento ou não tem o gosto por aquilo, né? Mas o que estes 8 hábitos que nós mencionamos, eles têm de especial? Eles não são difíceis de praticar, eles são realistas e motivadores. Quando nós começamos a praticar, nós já vemos os resultados, apenas pelo fato de nós praticarmos. Claro, né, como todo bom hábito, existe o desenvolvimento, mas o que muitos líderes precisam é sair da inércia, é ter isso como um hábito. E, ora, irmãos, pode até demorar para dar resultado, mas o resultado é certo. E tem aplicação ampla na igreja. Então, eles não são restritos apenas a um grupo pequeno, a uma célula, a um trabalho específico na igreja. Esses hábitos, eles são aplicáveis a tudo, a toda a liderança cristã. Se praticar estes hábitos, o seu grupo vai ter um desenvolvimento diferenciado. Até mesmo alguns grupos, que de repente não visa o crescimento numérico dentro da igreja, mas o crescimento em qualidade no trabalho, né? Mais frutos no trabalho. Então, estes hábitos vêm colaborar com isso. Quais são as palavras-chave para a aplicação destes 8 hábitos na nossa rotina diária? A primeira é organização. Precisamos nos organizar, né? Se você já é organizado, é muito mais fácil você introduzir estes hábitos. Outra palavra-chave: planejamento diário e semanal. Você tem um mínimo de planejamento? O que você vai fazer no dia? Trabalhar, comer e dormir? Não, eu acredito que você faz mais que isso, né? Então, e na semana? Então, tudo planejadinho, né? Nós conseguimos, né, atender todas as áreas da nossa vida. Escrever o planejamento, uma agenda. Irmãos, nós vemos que as pessoas confiam demais na sua mente. Qual é a data daquele evento? Qual é a data que eu tenho consulta médica? Qual é o horário do programa em família? O que nós combinamos? Onde nós vamos no fim de semana? Onde nós vamos viajar? Né? O que nós vamos fazer? Muitas vezes a pessoa confia demais na sua mente, ela esquece. Por isso, precisamos escrever aquilo que nós planejamos para que nós venhamos a lembrar com facilidade, numa agenda, num celular, enfim. Hoje tem diversas formas de nós lembrarmos, né, escrevendo, deixando registrado aquilo que nós planejamos. Outra palavra-chave é disciplina na aplicação dos hábitos. Ora, se nós não tivermos disciplina, uma atividade não vira um hábito em nossa vida. Então, exige sim uma disciplina. Disciplina não no sentido de punição ou de correção, mas de ser disciplinado. Todo domingo, tal hora, eu vou praticar tal atividade. E chega na hora, eu estou cansado. Não, mas eu vou praticar. É aquela hora que nós temos que dar aquele gás para aquela atividade, né, ser cumprida, à risca. É que nem no trabalho. Você deve ter uma hora específica, né, um horário para que você chegue ao trabalho. Se você não chega todo dia atrasado, qual vai ser a consequência? Você vai ser demitido. Então precisamos de disciplina para acordar na hora certa, para chegar nos compromissos na hora certa. E não é diferente no trabalho cristão, irmãos. E outra palavra-chave, então, é fiel, ser fiel à visão de crescimento pessoal e da igreja. Então, você que está assistindo este vídeo, se você é da nossa igreja, qual é o seu pastor, você precisa ser fiel a esta visão que Deus tem nos entregado para que nós possamos
fazer frutificar a nossa igreja, os nossos grupos, porque isso vem de Deus, irmãos, não é da nossa cabeça, não é apenas da cabeça do autor. Então, o desejo de Deus é que a sua igreja se desenvolva, que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, cheia de frutos, que a sua igreja ganhe almas, cuide bem delas e forme novos líderes, novos obreiros, porque a obra continua, irmãos. Um dia nós não vamos estar mais aqui e precisamos fazer discípulos. Então precisamos ser fiéis a esta visão. Precisamos acreditar, precisamos cumprir com aquilo que nós estamos nos propondo. E se você não é da nossa igreja, mas se você deseja aplicar em comunhão com o seu pastor, com a sua liderança, então você tem que ser o primeiro a acreditar e ser fiel a esta visão, porque senão não vai funcionar. Então, os 8 hábitos na prática, nós vamos ver em outros vídeos, né? Cada um destes 8 hábitos vão estar detalhados, mas para funcionar também, precisamos assumir um compromisso pessoal em praticar cada hábito e por escrito. Nós precisamos escrever, né? Depois nós vamos ver, mas precisamos escrever, assumir um compromisso conosco e com o grupo. O grupo também tem que assumir um compromisso com você, e você vai passar a visão para o seu grupo, né, em praticar. Por exemplo, um dos hábitos é o convite. Então você, como líder, vai convidar novas pessoas para a reunião do seu grupo. Mas isso não precisa ser só você. Você vai passar essa visão para o grupo. E o grupo também vai colaborar com você nesse convite. Então a visão não é sua. Lembre-se, o líder não é o grupo. O líder precisa se comunicar e passar os objetivos, a visão para o grupo, né, para que o grupo entenda e colabore com esta visão. E incluir cada hábito no nosso planejamento semanal, ou seja, em quais dias da semana e quanto tempo nós vamos dedicar a cada hábito. Tem pessoas que acham que precisam dedicar, né, várias horas por dia para praticar um hábito. E não é verdade, irmãos. Pouco tempo, mas que seja aquele tempo bem aproveitado, meia hora de convite ou de contato, né, ou no devocional, às vezes um devocional, né, de 15 minutos ou de 10 minutos, ele é mais frutífero do que passar uma hora, muitas vezes na presença de Deus, sem foco, né, perdendo a atenção por qualquer coisa. Então, precisamos estipular em quais dias da semana, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo, eu não posso, mas nessa brecha de horário, eu posso praticar este hábito aqui. Tá? Então, é mais ou menos isso, irmãos. Para que nós venhamos a colocar em prática os 8 hábitos, assumir um compromisso com estes hábitos e incluir cada hábito no nosso planejamento semanal. Como nós já dissemos, os 8 hábitos se aplicam a diferentes grupos na igreja, seja células, grupos missionários, né? Grupo de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, enfim. Nas artes, música, dança, os ministérios, né? Cada igreja tem as suas artes, né? Quais que estão ativas, mas também se aplica nisso. Porque, apesar, como eu disse, o objetivo de alguns grupos não seja só o crescimento exponencial, mas queremos fazer discípulos e que o grupo dê frutos. Então, é necessário que o líder tenha alguns hábitos que fazem a coisa acontecer. Diaconato, o ministério de ensino, né, e para os próprios pastores. Eu sou pastor e eu estou aqui, né, também cumprindo com este hábito. E o pastor precisa estar totalmente engajado. Muitas igrejas, em células, o próprio pastor não está totalmente envolvido, é um outro supervisor. Então, nós queremos ter supervisores, mas o pastor precisa estar engajado, né, no crescimento das células, dos grupos pequenos e das atividades da igreja.
Então, se aplica a diferentes grupos dentro da igreja. Não é apenas para células. E essa é a grande sacada, porque o foco é, sim, os grupos pequenos. Mas se nós formos pensar, outros trabalhos na igreja também tem um grupo pequeno, seja um grupo de louvor, um grupo de diáconos, né, um grupo de pastores, né, um conselho, enfim. Então, tudo isso são pequenos grupos dentro da igreja. E estes hábitos, eles servem para ajudar aos líderes a desempenhar o seu trabalho com sucesso. Então, recapitulando, irmãos, os 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos. Então, isto é uma palavra para você, líder. Palavra de encorajamento. São 8 palavras para que você destrave a sua atuação como servo de Deus, como alguém que ama o reino, ama as vidas perdidas e deseja dar frutos. Sonhe em liderar um grupo saudável, que cresce e se multiplica. Tudo na vida começa com um sonho. Então sonhe, né? Tenha o desejo, veja, tenha a visão, né? Hoje a situação é essa, mas daqui a tanto tempo eu sonho em ver um grupo saudável se multiplicando com novas lideranças. Ore diariamente pelos membros do grupo. Ore diariamente por eles. Você vai ver resultado. Convide semanalmente pessoas novas para visitar o grupo. Isso é fundamental para trazer vida, para trazer a novidade para a célula, para o grupo. Contate regularmente os membros do grupo. Exija o contato semanal ou regular, ou de 2 em 2 dias. Semanal está de bom tamanho, pelo menos uma vez por semana você fale, entre em contato com cada pessoa do seu grupo. Prepare-se para o encontro do grupo. Isto também é fundamental. Tire um tempo para preparar. Se você vai trazer a palavra, né, organize, escreva no papel qual a ordem, né, das coisas ali para você não se perder. Então se prepare. Traga o versículo, traga anotações. Veja quem vai trazer o lanche com antecedência. Se tem alguma questão na casa, né? Ou para, por exemplo, grupos que têm ensaio, né? Prepare-se para o momento do ensaio, o momento da apresentação, da ministração, né? Então, este hábito é fundamental. Mentoreie um auxiliar de líder. Lembre, a sua liderança só vai ser eficaz se você formar um novo líder. Ide e fazei discípulos, disse o nosso Senhor Jesus. Planeje as atividades de comunhão do grupo. Um grupo não é apenas um grupo de trabalho, são vidas, são pessoas de carne e osso. E um dos pilares da igreja é a comunhão. Então, planeje atividades de descontração, atividades, né, comida, ou algum passeio, ou algo que venha fortalecer a comunhão do grupo. Lembre que nós não estamos apenas ali na igreja desempenhando um papel, nós somos vidas também. Então um grupo precisa estar coeso. É que nem, imaginem um time de futebol que cada um quer fazer o gol sozinho. O que vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai ser feito o gol. Por quê? Porque cada um está buscando um objetivo, cada um quer para si, né? Ou então um time desentrosado que, né, o cara está na esquerda e o jogador chuta a bola para a direita, né? Então o grupo precisa ter comunhão e comprometa-se com o seu crescimento pessoal, o seu, né? Você precisa se desenvolver, você precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. Então não adianta nada você pensar em todos da igreja e esquecer do seu casamento, da sua saúde física e mental. Muitas pessoas caem doentes e ela não deixou de ser um líder. Por isso a importância de nós formarmos um grupo, termos auxiliares, porque no momento em que você estiver fraco, como líder, como todos,
você tem um pastor, você tem um grupo orando por você e cuidando de você. Mas para isso você precisa desenvolver esta cultura. Amém, querido irmão, querida irmã? Então, estão aí os 8 hábitos que nos próximos vídeos nós vamos destrinchar melhor. E um versículo para meditar. Em Eclesiastes 10:10 diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Então, aqui é afiar o seu machado, né? Ninguém gosta de faca que não corta, né? Então, o que é necessário? Tem que amolar, afiar o machado, a faca. Né? Se é um instrumento musical, precisa afinar. E nós somos instrumentos de Deus. Nós precisamos estar afiados, irmãos. Se porventura as lutas, as dificuldades, os problemas e até mesmo a falta de prática nos torna sem fio, como uma faca sem uso, uma faca cega, né? Precisamos afiar, precisamos estar afiados para dar frutos, irmãos. Então, fica esta palavra para você, que você possa colocar em prática estes hábitos e você vai ver que você vai conseguir ser uma espada nas mãos de Deus. Você vai conseguir saquear o inferno e povoar os céus. Aleluia, glória a Deus. Então assista os próximos vídeos que nós vamos estar postando, irmãos, e verifique se você já aplica estes hábitos de alguma forma na sua liderança. Talvez você pratica 2 ou 3 hábitos e negligencia outros. Então é hora de nós colocarmos estes 8 hábitos em prática para que nós venhamos a ter sucesso no nosso ministério. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu sempre faço esse apelo para que você seja um investidor, né, no ensino da palavra do Senhor. Né? Então nós convidamos você a semear o evangelho de 3 maneiras: intercedendo pelos evangelistas, investindo financeiramente na vida dos evangelistas e indo evangelizar. Eu posso dizer que eu faço as 3, né? Os 3 Is: interceder, investir e ir pregar o evangelho. Então, você também pode fazer, né? Você também pode praticar este princípio. Então, eu deixo aqui o Pix. Se você deseja colaborar com este ministério de ensino da palavra, treinamento de liderança, né? Preparação do corpo de Cristo e dar subsídios para que o novo convertido, o membro da igreja, tenha ferramentas para aplicar na sua vida cristã e ser bem-sucedido. Então colabore conosco. Está aí a chave Pix, é o meu celular. E não esqueça de usar o celular também para mandar mensagens, né, se você está gostando dos treinamentos que nós colocamos aqui. E se você precisa de ajuda, nos chame, que nós temos uma palavra de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e fique ligado nos próximos vídeos que nós vamos estar passando aqui. Forte abraço!